Olá, olá pessoal, estão entrando por aqui para nossa live semanal. Vocês viram que ontem eu não consegui, né? Geralmente as minhas lives são nas terças-feiras, mas ontem eu não consegui fazer live porque eu tava numa audiência em Santa Cruz do Sul. Oi, Benhur, tudo bem contigo? Como é que tá? O professor Benhur entrou aqui, a Jéssica Bruch, minha colega advogada, também entrou aqui. Se aí ontem eu não consegui, né, gente? Então cheguei direto de uma semaninha. Olha que é a melhor professora de empresarial. Ai, gente, daqui a pouco nós temos aula, hein? Daqui a pouco tô lá no CEISC para nossa aulinha. A gente segue falando de processo e vamos falar de sociedade simples, de sociedade cooperativa e sociedade simples. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o que a gente fala nessas nossas lives semanais? A gente fala bastante de negociação, a gente fala de advocacia extrajudicial, a gente fala de prática jurídica. E hoje eu resolvi conversar com vocês sobre os mitos da advocacia, né? Como é que a gente quebra alguns paradigmas nessa live. Então é mais ou menos o que eu vou tentar fazer. E tem alguns mitos, eu separei aqui alguns tópicos que eu acho importante a gente tratar. Porque o pessoal tem me perguntado cada vez mais, tá? E aí, Luciana, como é que foi a tua trajetória? Como é que tu começou? Quais foram as dificuldades que tu enfrentou, né? Quais são os mitos que se apresentam ou que não se apresentam na advocacia? E eu quero dizer para vocês, quero falar com vocês sobre esse bom, tá? Eu não trancou aqui, espero que não tenha trancado. Jéssica, trancou a minha live? Dá uma olhadinha se trancou. Tá funcionando, tá surfando no empresarial. Benhur, tentei surfar no empresarial, tentei surfar lá no Rio de Janeiro. Tomei uma vaca logo que eu entrei no mar, me assustei. Depois, no outro dia, 2 pessoas foram socorridas na minha frente, a minha mãe estava junto, fez um escândalo porque ela não entrasse no mar. Então, pergunta se eu consegui dropar no Rio de Janeiro. Não consegui dropar no Rio de Janeiro. Eu consegui, basicamente, me assustar, né? Como eu não me arrisco muito, não fui além das minhas condições. Mas pelo menos tentei, né? Tentei, saí ali meio apavorada, com a minha mãe brigando no meio do mar. Mas é isso aí, a Letícia rezou muito, deu muito certo, é verdade, a Letícia rezou bastante, passou aqui no escritório dizendo, Lu, por favor, não morre. Gente, mas então assim, deixando as piadas internas de lado, né, vamos falar sobre esses mitos da advocacia. Aqui entrou o professor Marcelo Marques. Professor Marcelo Marques, depois eu tenho que falar contigo, discutir contigo uma questão de um processo trabalhista, trocar uma ideia contigo sobre fungibilidade de pedidos, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, distribuição por dependência de uma ação, mas isso sou eu e tu depois, tá? Não, a Maria Luísa, tu não tem noção que a Maria Luísa tava impossível esse final de semana. Impossível. Tem um videozinho dela gritando em Ipanema para que eu saísse do mar. Sai, guria, eu vou me embora, tu vai estragar a viagem, tu vai morrer, vai estragar... Assim, Marcelo, assim, tá? Em pleno, assim, Ipanema, Leblon. Ainda bem que o Cauã não tava por ali, porque senão eu ia ficar um pouquinho envergonhada. Gente, mas assim, ó, curiosidades da Maria Luísa, a parte que a minha mãe, ela é inclusive, né, um verbo, a gente fala sobre... Maria Luizar, aqui tá o Marcelo dizendo as usual. Pois é, né? Mas é que a coisa tava potencializada. Tô te pedindo, guria, tô te pedindo. Pra que tu vai fazer isso? Tu vai estragar a viagem? Ela não tá preocupada se eu ia morrer, ela tá preocupada que eu ia estragar a viagem, né? E aí eu tentei entrar no último dia, entrei, ela foi pra beira do mar e berrava e dizia, deixa de ser louca, Maria Luísa, o mar tá menor, hoje não dá, tu não conhece o mar do Rio de Janeiro, tu vai morrer, tu acha que é a mesma coisa, lá de Atlântida, pra onde tu vai, blá, 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 blá. Só que o pessoal que está entrando aqui não quer saber da Maria Luísa e das suas Maria Luizice. Eles querem saber sobre a advocacia, né, gente? E eu acabei, né, listando aqui alguns mitos que a gente vai tentar quebrar esse paradigma, né? Então a gente vai tentar, na verdade, abordar e desmistificá-los. Muito bem, gente. Então, o primeiro mito. O advogado sabe de tudo, ele sabe de todas as áreas do direito. Luciana, esses dias uma cliente entrou em contato
e queria tirar dúvidas comigo sobre direito de família. Que uma ex-cliente minha, que é juíza de direito, né, fez a indicação do meu nome, disse, olha, a Luciana, eu gosto muito dela, confio muito nela, ela é uma excelente advogada, e ela entrou em contato comigo, e o que ela queria saber eram questões atinentes ao direito de família. E eu disse, olha, eu não atuo nessa área, né, essa não é a minha área de atuação, eu não consigo te dar algumas explicações mais específicas sobre esse tema, porque é algo que eu não estudo, é algo que eu não enfrento no dia a dia. E a cliente acabou se surpreendendo, né? Ela se surpreendeu mais ainda, porque quem fez uma indicação foi uma antiga, né, cliente minha, que é juíza de direito. Ela disse, mas a doutora disse que tu és uma excelente advogada. Eu disse, mas eu fico muito feliz pela recomendação, né, e pelo feedback dessa minha amiga, mas na minha área de atuação, não no direito de família, né? Então a gente tem que saber primeiro o seguinte, que o direito é uma área muito ampla, ela é muito complexa, né? Os advogados costumam se especializar em uma ou duas áreas de atuação e costumam transitar por ali. Eu, por exemplo, gente, as minhas áreas de atuação são o direito do trabalho, o direito empresarial e a negociação. Então, eu não transito no tributário, eu não transito no previdenciário, eu não transito no direito de família, eu não transito muito pelo direito real, né? Então, não adianta o simples fato, foi referenciada, né? Conhece... O Marcel está dizendo aqui, nós fizemos um belíssimo inventário em Silveira Martins. Mas Marcel, por que tu vem aqui me desdizer? Eu vou ter que te bloquear. Isso eram outras épocas, né? Porque o inventário, na verdade, hoje ele pode ser até um procedimento extrajudicial, inclusive com menores, tu viu, né? Eu que falo bastante de advocacia extrajudicial, o inventário tem outras particularidades, ele é quase um procedimento de jurisdição voluntária, né? Então, vamos deixar essa parte para outro lado, né? O CNJ veio dizer que o inventário ele pode ser extrajudicial até mesmo se tiver interesses de menores. Isso é um tema, pode ser para outra live. Mas as questões que dizem respeito, né, a essa área do direito, eu não costumo me aventurar. Direito penal, né, por exemplo. Por quê, né, gente? Porque o ordenamento jurídico é gigantesco, é muito amplo. Então a gente tem que primeiro quebrar esse mito, o mito que o advogado sabe tudo de todas as áreas do direito, e mais ainda, né, que o advogado, ele precisa, quando ele for atender o cliente, a primeira vez que o cliente agendar, ele tem que ter todas as respostas na ponta da língua. Não, ele não precisa ter todas as respostas na ponta da língua, muito antes pelo contrário, né? Acontece inúmeras vezes de um cliente trazer uma determinada situação que envolve tanto o direito empresarial quanto o direito do trabalho, e eu pedi um tempo a mais para estudar a situação, para fazer uma pesquisa jurisprudencial, para pesquisar na doutrina. Então essa ideia de que precisa ter uma imediatidade na resposta e que o advogado, por se formar advogado, ele tem um conhecimento de todas as áreas do direito, é um mito que a gente precisa, né, afastar, porque não é assim que funciona. A gente também tem um outro mito que é o seguinte, olha, todos os advogados são muito ricos e são bem-sucedidos, né? Então, você assim, porque o advogado é muito rico, o advogado é bem-sucedido. A advocacia, gente, ela na verdade, né, ela traz, dependendo do tempo em que se está na advocacia e do tempo também e da área que se escolhe, ela traz excelentes frutos. Isso não tem a menor dúvida. Eu gosto muito da advocacia pela liberdade que ela proporciona, pela possibilidade de ganhos, né? Marcel, hoje o Marcel tá aqui. Ellie McBeal não é do tempo deles, Marcel. Não é do tempo deles. Pelo amor, Suits já é, mas Ellie McBeal não, né? Eles não sabem. A maioria dos alunos aqui acho que não sabem o que é Ellie McBeal. Mas era um seriado bem legal. A gente sabe que a advocacia é uma trajetória, gente, que ela vai render excelentes frutos, especialmente, né, se a gente considerar algum tempo de dedicação para a própria advocacia. Eu, basicamente,
quando eu escolhi ser advogada, porque a minha primeira, logo que eu saí da faculdade, eu imaginava que eu ia fazer concurso público para promotoria de justiça, né, para ser promotora de justiça, e eu me decepcionei com o curso que eu fui fazer, que era a Escola Superior do Ministério Público. Não gostei muito da carreira, assim, não gostei da dinâmica do concurso, e eu fui advogar e eu me encontrei efetivamente na advocacia. E essa possibilidade de ter uma carreira mais estruturada, que te dá liberdade, que te dá uma maior flexibilidade na atuação, foi o que me chamou a atenção num primeiro momento. É claro que para chegar no patamar de remuneração que eu tenho hoje, é toda uma construção, né, pessoal? São 27 anos, né, de advocacia. Então, o que a gente tem? A remuneração, ela vai variar. Ela vai variar de acordo com o quê? Com a área de atuação, com a experiência do advogado, né? Vai variar com o mercado. A gente sabe que tem inúmeros advogados que passam dificuldades financeiras no início da carreira, né? Se não estão vinculados a uma banca maior, ou se querem abrir seu próprio escritório, eles ficam passando por alguns perrengues. Eu quero dizer para vocês que desde que eu me formei até o momento em que eu abri meu escritório sozinha, eu me formei em 1997, tá? Professora 1900, pois é. Eu me formei em janeiro de 97. Na verdade, março de 97 foi a minha colação de grau por causa de uma greve da Universidade Federal de Pelotas. E eu abri meu escritório em 2003, né? Quando eu abri o meu próprio escritório em 2003. Eu tive a sorte de, em seguida que eu abri meu escritório, firmar contratos fixos com clientes, né, com parceiros que garantiam o pagamento da despesa do escritório e também garantiam a minha subsistência, né? E fiz muita parceria com muitos escritórios de outras localidades. Eu estava lá no interior. Olha, o Marcelo dizendo, em 2004 tu se tornou estagiário. 2004, Marcelito, 20 anos que a gente já se conhece, pelo amor de Deus, né? E de lá para cá, a trajetória tem sido realmente muito compensadora. Passei por significativos desafios, mas nunca questionei o fato de ser advogada. Hoje mesmo, gente, só para vocês terem uma noção. Hoje eu conversava com uma cliente fazendo uma defesa trabalhista numa reclamatória. Já é a 4ª ou 5ª reclamatória dela que eu faço essa defesa. Uma matéria envolvendo plataformas digitais, ela figura como reclamada. E ela estava falando dos desafios de empreender. E eu disse para ela, olha, realmente é difícil empreender do ponto de vista empresarial por esse aspecto, até mesmo pelo ponto de vista da advocacia. Porque ainda que nós não sejamos considerados empresários, né, nos termos da lei, nós também temos os nossos desafios. E ela me diz assim, mas Luciana, eu não consigo imaginar algo diferente para te ser. Tu és advogada, tu nasceu para isso. Eu ouvi essa frase inúmeras vezes, gente. E eu a ouço até hoje. Porque, de vez em quando, nós pensamos, será que talvez não tivesse sido mais fácil uma escolha, ou por um concurso público, uma carreira pública que fosse mais estável, né? Só que a gente vai, no decorrer da vida, se conhecendo mais. E aí a gente vai percebendo a importância, né, de se ter autoconhecimento e de se, na verdade, aceitar, né, aquilo que nós somos vocacionados e que nós somos bons. Tá aqui, ó, o Léo Guima tá perguntando, olha, com toda a repercussão, tu vê que a OAB pode ter reviravolta com anulação. Essa não é uma live para isso, tá, Léo? Eu já fiz uma, lá atrás fiz um Reels falando sobre a ausência de anulação da questão de empresarial. Também ontem eu compartilhei em Colab uma publicação sobre o assunto. Eu estou esperançosa, mas vamos aguardar os desdobramentos, tá bem? Gente, seguindo no próximo tópico de mito, né? A advocacia, ela exige
que o advogado seja briguento, que o advogado seja agressivo para ter sucesso. A gente imagina que um advogado de sucesso é um advogado que briga, é um advogado que é, né, agressivo nas suas postulações. E quem me acompanha aqui sabe que eu falo exatamente o contrário. Né? Atualmente eu falo exatamente o contrário. E eu sou a prova viva de que é possível, né, transmudar de uma advocacia litigiosa, de uma postura mais beligerante, para uma postura consensual, para uma postura mais colaborativa. Né? Então a gente sabe que quem trabalha com negociação vai buscar o quê? Vai buscar solução consensual. E a consensualidade, né, ela traz muitos frutos. E a gente percebe que é um mecanismo, né, é uma ferramenta que os clientes estão procurando cada vez mais nos profissionais que eles estão contratando. Porque há uma realidade de muitos processos na justiça, há uma realidade de que as pessoas já não querem mais se submeter a uma demora do judiciário e elas estão procurando outros tipos de profissionais. Então, eu hoje não sou a mesma profissional que se formou em 1997, tá? Porque lá atrás, algumas características pessoais, que era justamente essa de ser muito contestadora, era tida como uma grande vantagem para a advocacia. Hoje, olhando para trás, em algumas circunstâncias, eu vejo o quanto ter debatido, ter contestado em momentos específicos não foi o mais inteligente, não foi o mais estratégico. Então esse mito de que para ser advogado tem que ser briguento, tem que ser beligerante, né? Tem que ser ele tem que ser agressivo, isso não é um outro mito que eu queria debater com vocês e a gente fazer cair por terra. Tem um outro tópico que eu coloquei aqui para vocês, né, gente? Olha, a advocacia é uma profissão que consome todo o tempo e que não permite uma vida pessoal equilibrada, gente. A advocacia consome todo o tempo. Não, ela consome bastante tempo, mas a gente tem que saber equilibrar a vida profissional com a vida pessoal e estabelecer limites para manter um equilíbrio saudável. Então, não tem nenhum problema se um determinado cliente, né, entrou em contato depois, num final de semana, ou num horário que não é o horário comercial, e não tem nenhuma urgência no contato dele. A gente não vai falar assim, eu sou um cliente criminalista que estou disponível 24 horas, o cliente foi preso às 2 horas da manhã, não vou dizer para ele que eu não vou atender, é bom? Isso é uma outra circunstância. Mas é possível sim, em muitas oportunidades, estabelecer limites e conciliar vida pessoal com vida profissional. Porque, né, a gente tem que saber, gente, que tudo é bom senso, né? Aqueles que abdicam da vida pessoal em razão do trabalho, eu só posso dizer que isso vai cobrar um preço mais à frente. Então isso também é um mito que a gente precisa trabalhar, né? A advocacia é uma profissão também predominantemente masculina. Olha quem é que vos fala agora. Quem é que tá falando aqui nessa live, né, gente? A advocacia, ela, na verdade, a gente percebe cada vez mais mulheres em cargos de liderança, né? Mulheres em cargos de liderança na área jurídica. A advocacia é uma profissão para todos. E eu adoro ser advogada, eu adoro ser titular do meu próprio escritório, ser titular do meu próprio negócio, né? A gente tem que deixar isso bem evidente. Tem uma outra questão, né, que fala sobre a advocacia, que a advocacia ela é uma área que só diz respeito à aplicação de leis, análise de normas e de jurisprudência. Não. A advocacia ela é muito mais do que isso. A advocacia ela exige criatividade para encontrar soluções inovadoras para os problemas dos clientes. Então, um advogado ele tem que ser inovador, ele tem que ser criativo, ele precisa ser colaborativo, ele tem que dominar algumas soft skills, porque a advocacia vai muito além, né, do conhecimento de leis e normas.
Olha a Rose Vitorina aqui, prof, saudade das suas aulas, graças a Deus, aprovada no 40. Aí que maravilha, né, Rose? Aí tu não tá nessa confusão agora do 41, mas vai dar tudo certo. Vamos lá que vai dar tudo certo, a gente sabe. O pessoal agora tá advogando. E essa live também é pra ti, né, Rose? Porque a gente tá falando aqui, cara, quais são os mitos que a gente precisa derrubar, né? Quais são os paradigmas que nós precisamos quebrar no exercício, né, da advocacia. Um outro mito bem importante que as pessoas têm falado muito, né, que a inteligência artificial e a automação vão substituir os advogados. Gente, mito, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que a tecnologia ela pode auxiliar o advogado. Então a gente tem aí as inteligências artificiais, o ChatGPT, o Gemini, né? Todas as ferramentas de gestão de processos, de gestão de prazos, de gestão de pessoas, elas auxiliam o exercício da advocacia, elas auxiliam o advogado, mas a capacidade de fazer o quê? De analisar situações complexas, de tomar decisões estratégicas, de construir relacionamentos interpessoais continua sendo fundamental. E eu tenho falado muito sobre isso aqui. Eu tenho falado muito sobre construção de relacionamentos interpessoais, eu tenho falado muito sobre ferramentas de negociação e a sua introjecção, né, para o exercício da advocacia, que pode ser também uma advocacia contenciosa. Vocês podem dizer o seguinte, Luciana, mas eu estou trabalhando só com conflito de massa, com conflito contencioso de massa. Bom, mas de toda forma, tu precisa te relacionar com pessoas. Se tu trabalha para um escritório que terceiriza uma conta, né, que é um jurídico terceirizado de uma determinada instituição financeira, por exemplo, tu tem que saber como te comunicar com o jurídico interno da empresa, quando tu fores pedir documentos para amparar uma defesa, né? Que vai instrumentalizar uma determinada defesa no processo. Então, mais do que o conhecimento da própria legislação, o conhecimento da jurisprudência, o conhecimento da doutrina, né? Chegar à conclusão de que a inteligência artificial vai substituir essa questão, essas habilidades que os advogados têm de relacionar-se interpessoalmente, né? De ser criativo, de criar soluções estratégicas. Gente, isso é um outro mito que precisa ser derrubado urgentemente, né? Mais ainda, tem mais aqui um ponto. A advocacia é uma profissão solitária. Será mesmo que a advocacia é uma profissão solitária? Na verdade, a advocacia ela sempre vai envolver um trabalho em equipe, ela vai envolver negociação, participação em audiência, interação com diversos profissionais. Eu abri meu escritório sozinho, mas tu vai trocar ideias com colegas, tá, sobre determinados casos, tu vai falar com pessoas, tu vai transitar em fóruns, conversar com juízes, conversar com promotores de justiça. Então a advocacia ela não é uma profissão solitária, muito antes pelo contrário. O que é bem legal na advocacia é essa troca, né? Eu adoro, por exemplo, eu chego aqui e sempre converso com a minha sócia, converso com os meus colegas, converso com a minha equipe sobre processos, sobre audiência, sobre manifestações. Nós estávamos aqui agora conversando sobre um determinado processo e troquei uma ideia com um colega, né? Eu e a Jéssica estávamos conversando sobre o caso, troquei uma ideia com um colega, até falei para o Marcel, temos que falar sobre isso depois, ver o que tu acha. Então não, a advocacia não é uma profissão solitária. E era isso então, gente, que eu imaginei que a gente podia falar na nossa live de hoje. Vocês sabem que eu sempre que eu posso eu tenho alguns convidados, né? Para participar das nossas lives semanais que envolvem a advocacia extrajudicial, que envolve negociação. Quando aperta um pouco a agenda, e de vez em quando ela aperta, ontem ela apertou por causa da audiência lá em Santa Cruz, eu acabo fazendo as lives sozinhas. E vocês sabem também o seguinte, que eu tenho um curso, né, que fala sobre negociação e que eu trago para vocês em 2 horas, em módulos rápidos, todo o método de Harvard, que foi o que despertou em mim esse viés da negociação e que cada vez mais, gente, os clientes
te procuram para isso. Então acaba se tornando uma referência nesse assunto, né? E os clientes acabam te procurando justamente porque querem um outro perfil de profissional, né? Eles querem alguém que tente ao menos o consenso antes de partir diretamente para o ajuizamento da ação, porque se sabe quais são as vantagens que tem e quais são as desvantagens. Não é nenhuma nem duas vezes que um cliente chega aqui no escritório que eu faço um mapeamento da circunstância conflituosa que ele me apresenta e eu digo, não sei se aqui é a melhor saída uma negociação, a gente pode tentar. Agora mesmo nós temos 2 iniciais para ajuizar de pessoas que nos procuraram, que nós tentamos abrir uma via de negociação e sequer fomos respondidos. Não fomos respondidos nem por e-mail, não fomos respondidos por WhatsApp, ligamos e não tivemos retorno. A saída vai ter que ser o ajuizamento da ação. Isso quer dizer que lá, depois do processo ajuizado, eu não posso eventualmente negociar? Claro que eu posso eventualmente negociar, mas eu posso dizer para você certamente que eu negocio hoje muito diferente da época que eu não conhecia o método de Harvard de negociação. E é isso que eu trago para vocês, né, através desse curso que está ali na minha bio. Tá, pessoal? Então era isso. A Leia tá dizendo, eu gosto muito dessa linha de autocomposição. Eu também gosto. Eu gosto porque, sabe por quê? Porque a gente consegue ficar parcial, né? Representando o interesse do teu cliente. Eu tenho muita dificuldade, Leia, de exercer o papel do terceiro imparcial. Eu acho muito difícil. Quando eu fiz na condição de mediadora, senti que, dependendo da narrativa, eu me inclinava para um ou para outro lado. E por isso que eu entendo que a negociação ela se aplica mais à minha prática da advocacia, minha prática jurídica do dia a dia. Então é isso, pessoal. Encontro vocês na semana que vem. Talvez a gente faça uma live sobre negociação coletiva e sindicato. Aí eu trago, vocês já vão saber, né? Eu tenho que convidar o meu participante. Vamos ver se ele vai aceitar, né? A agenda dele estava meio tumultuada esses dias, né? Mas a gente se encontra aqui semanalmente para falar ou sobre negociação ou sobre advocacia e prática jurídica, que eu sei que vocês gostam desse tema. Tá bem, gente? Um beijo. Eu vou lá, vou dar aula agora que eu tô atrasada. Beijo, até a próxima.